E outra coisa, doutor Rui, também que a gente precisa falar, que é um problema recorrente, mas o Major Ulisses já falou que na eleição passada não deu tanto problema assim, que é a chamada boca de urna. É extremamente proibida, não mudou nada, e que o eleitor também fique atento para não ser pego nessa prática delituosa, né? Exatamente, né? Os principais crimes que a gente vê nos dias da eleição é isso que você falou, boca de urna, derrame de santinhos também não pode no dia da eleição. Suja a cidade toda. Esses são os mais recorrentes, né? Algum outro tipo de corrupção, assim, um pouco mais difícil de comprovar, mais compra de votos, né? Mas assim, os mais recorrentes são esses, né? Derrama de santinhos e boca de urna, assédio de eleitores, né? Às vezes uma desordem eleitoral também. É possível penalizar de alguma forma quem faz esse derrame de santinhos? Alguém pode ser penalizado, o próprio candidato ou a coligação? Porque para pegar quem joga é muito complicado, né? Cabo eleitoral faz coisa que... Todo delito é possível de elucidar a autoria dele, né? Só basta ter empenho na investigação. O Código Penal não trabalha com responsabilidade penal objetiva. Tipo, o santinho tá lá, derramado, automaticamente então o culpado é essa pessoa ali. Mas a gente tem que analisar que um adversário pode ter causado aquela dificuldade, né? Então, na verdade, tem que ser investigado de forma ampla para ver quem que foi o autor daquela derrame daquele santinho ali. E não é só também quem tá lá no CNPJ, lá no CPF lá do santinho, é também quem contribuiu para que aquele santinho fosse para a rua, quem é que fez a derrama, né? Então pode ter mais de uma pessoa ser responsabilidade com isso daí. Mas a gente pretende, eu, por exemplo, vou requisitar das autoridades policiais, se houver essa hipótese, que proceda uma investigação para tentar elucidar, né? O Ministério Público, até eu li lá uma recomendação, né? Que eles estão recomendando para o poder público fazer essa limpeza, para um dia da eleição a pessoa não se depare com aquele monte de santinho ali, que é até um atentado à inteligência do eleitor, né? Porque não é razoável que uma pessoa ache um santinho daquele já vá automaticamente votar naquela pessoa, né? Não é razoável pensar isso. E às vezes pode ter até o efeito contrário, né? Exatamente. Doutor Marcelo, a respeito dessa questão aí, é muito importante também. E a gente sabe que o Ministério Público também atua com o poder público no sentido de tentar inibir essa prática ou pelo menos minimizar os efeitos dela. Ontem eu despachei, né, num procedimento, né, solicitando aí o apoio das prefeituras, dos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, né, Araguaia, Portelândia, no sentido de que, ultrapassado, passando ali às 10 horas da noite, a partir das 11 horas, fossem destinadas assim, equipes, né, para passar próximos aos pontos de votação, né, conforme o serviço que é prestado em cada município, enfim, no sentido de fazer o recolhimento desse material que se encontrar derramado, para que no dia seguinte os locais de votação, as sessões não estejam sujas, né, com os santinhos. Então, assim, eu solicitei essa colaboração, né? Então, eu não tive ainda um retorno nesse sentido, mas eu espero que o poder público municipal colabore nesse sentido, porque em última análise, ao poder público municipal também incumbe, né, a fazer o recolhimento do lixo das ruas, né? A gente tem serviço de varrição, né? Então, o que solicitei foi essa varrição da noite de sábado para domingo, para que no domingo pela manhã, quando o eleitor chegar lá, a situação está, as escolas, né, normalmente são os locais de votação, esteja tudo limpo. E a respeito disso, né, o Ministério Público já tem um auto de constatação dessa situação. Então, qualquer eleitor que encontrar aí um local com um santinho ali derramado, uma quantidade expressiva de santinhos ali, pode acionar o Ministério Público, que a gente vai deslocar um oficial de promotoria ou um outro servidor, ou pedir para os próprios policiais, sabe, porque são 3 municípios, né? Então, a gente vai dividir as equipes, eu posso pedir para ir lá tirar a fotografia a uma certa distância para a gente verificar a quantidade de santinhos que tem ali. Aí isso vai ser autuado, todas as informações a respeito, se tem, quem jogou, quem não jogou, as informações que a gente colher, a gente vai retratar num procedimento, a gente vai mandar para o procurador regional eleitoral. Então,
eu aqui como promotor eleitoral faço a constatação, eu colho essa prova e mando pro procurador regional eleitoral. O procurador regional eleitoral, que a gente está numa eleição geral, ele vendo, avaliando a quantidade desse santinho, você pode fazer uma representação, né, contra aquele candidato, contra aquela pessoa pela utilização de uma forma ilícita de propaganda. E aí na Justiça Eleitoral existe uma avaliação que se faz normalmente nessas ações eleitorais, que é o impacto, né, dessa propaganda ilegal ou de uma conduta vedada, né, durante o período da eleição para o resultado daquelas eleições. Então, a depender da quantidade, né, da intensidade dessa prática. Então, se tratando de uma eleição, no caso de um governador que vai abranger todo o estado, supõe então que no estado todo ocorra isso em relação a determinado candidato, né? Então, aquele candidato, os promotores eleitorais das várias zonas eleitorais, constatando isso, esse candidato, ele pode sofrer consequências, né? E aí essas consequências podem ser financeiras, e quando há uma prática de conduta vedada que atinja o equilíbrio das eleições, atinja a igualdade da disputa, ele pode até perder o mandato. Aconteceu isso nos municípios de Cachoeira Alta e São Simão, em que as eleições municipais terão de ser refeitas. Lá foi uma outra conduta, não é verdade? No caso lá, os candidatos distribuíram, acho que um dos casos, pelo menos, foi distribuição de combustível, no outro eu não sei ao certo. E aí houve aí a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito, em um dos municípios, salvo engano, estou falando alguma coisa assim de cabeça, tentando relembrar da situação, mas o vice também, a chapa a chapa ficou em segundo lugar, também fez a mesma prática. E aí o TRE local cassou o mandato, vai ter que fazer outras eleições municipais, são eleições suplementares. O TRE, de tempos em tempos, ele publica um edital, TSE, para fazer essas eleições suplementares. No ano que vem, esse município já vai ter eleições suplementares por conta dessa quebra de igualdade de disputa, né? Então, isso é avaliado pela Justiça Eleitoral depois, conforme a representação, para ver o que foi esse desequilíbrio no pleito. Aí tem as ações em cada caso, mas só para explicar mais ou menos o que pode ser a consequência disso. Major Ulisses, quando há boca de urna, a gente sabe que a lei vai atuar, os policiais vão atuar, é um flagrante delito, e que o senhor fale sobre isso, sobre essa questão, para onde vão ser levados esses infratores ali, e com relação a essa questão de derramamento de santinhos ou outras coisas atípicas que podem ser feitas, eu acho que às vezes o eleitor também, eu não sei qual que é a posição do senhor nesse respeito, eu acho que hoje a cidade ela é muito monitorada, né? Todo o comércio, muitas casas, tem câmeras, então hoje, para falar que pratica um crime desse aí, ele vai ficar totalmente oculto, é meio difícil, né, Major? Com certeza, Wesley. A cidade possui 17 câmeras de vídeo monitoramento, né? Nós estaremos com um reforço operacional na véspera da eleição, né? A fim de coibir tais práticas delituosas, né? Como derramamento de santinhos, e também nós empregaremos aí o serviço reservado, né? Para ficar em patrulhamento pela cidade inteira, para coibir tal prática. Esse reservado é aquele que não veste farda, tá disfarçado igual um cidadão comum? Isso mesmo. Nós empregaremos serviço reservado para coibir tal prática, né? Constatando, né? De imediato será lavrado o registro de atendimento integrado, as providências serão tomadas, encaminhadas para a Polícia Civil, e informaremos de imediato o juiz eleitoral, bem como o promotor eleitoral, de imediato. As pessoas que forem pegas, né, praticando qualquer ato ilícito, que seja derramamento ou qualquer outro tipo de ilicitude, elas serão recolhidas num local, também já está programado isso, Major? Já está programado, constatado, né? Será encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, e de lá será a vigília dos infratores, ficará na própria sede da Justiça Eleitoral sob a custódia da Polícia Civil. E nesse caso, essas pessoas só são liberadas após o término da votação, dependendo do grau, né, doutor Rui? Dependendo do grau da ilicitude cometida. Isso aí tem uma postura também da Justiça Eleitoral do local, né?
eu orientei que a gente faça a detenção dessa pessoa durante todo o período da eleição, já que ela estava tumultuando o processo eleitoral, há uma tendência de soltar ela do tipo assim, lavrar o TCO e voltar para as ruas, há uma tendência de uma sensação de impunidade dela de tal forma que ela volte talvez a praticar a mesma conduta vedada, né, que foi criminosa e foi alvo do TCO. Então, a orientação é que a pessoa fique detida no momento da prática do delito eleitoral até às 17 horas, quando então ela será liberada, contudo, depois de lavrar o TCO, né? Depois a pessoa vai responder ao processo penal eleitoral. Outra coisa também que caracteriza essas infrações, e a gente sabe de outrora que é proibido, é a tal da pessoa querer ir votar embriagado, e isso aí não pode, né, doutor Rui? Não pode, né? Por isso que foi instituída aí a vedação ao consumo de bebida alcoólica, porque é uma tendência da pessoa sob o efeito da bebida alcoólica praticar desordem eleitoral, né? Então, a gente quer que a eleição se transcorra de forma roteira. Para isso é importante que as pessoas não se embriaguem. A lei seca, ela terá vigência em qual período, doutor Rui? Do dia 20, das 23 horas do sábado até as 21 horas do domingo, do dia da eleição. E vale ressaltar que esse eleitor que chegar a uma sessão eleitoral em estado visível de embriaguez, ele não vai exercer o voto. Em tese não, mas se ele não tiver condições de exercer esse voto, se não tiver assim, condições mentais de exercer esse voto, há uma possibilidade de mandar ele votar mais tarde, depois dele se recompor do álcool. E também não é só isso não, a embriaguez ela também é uma contravenção penal, vai ser alvo de um TCO, responder depois pela contravenção. Essa questão da avaliação, vamos dizer, do grau etílico que o cidadão vai chegar ali para exercer o seu voto, ela vai ser uma visualização por parte ali da mesa que está ali praticamente, fazendo o trabalho. né? É isso, praticamente, porque nós não temos aparato de aparelho para medir isso, nem é necessário, né? É só aquele estado de embriaguez que começa a causar desordem, né? Ainda que a pessoa tenha usado bebida alcoólica, mas se ele se apresentar em condições de exercer o voto ali, não há motivo para exercer o poder de polícia sobre ele e impedir ele de que vote nessa condição, né?